Irmãos, a paz do Senhor Jesus, a palavra do Senhor nos diz assim no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 24, versículo 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. A palavra relata que após a morte do Senhor Jesus, dois discípulos vão para essa aldeia chamada Emaús, e eles saem de Jerusalém, e outros discípulos também se distanciam de Jerusalém, alguns vão para a Galileia, e se cumpre assim uma profecia da própria palavra, dizendo que ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, os discípulos eles se dispersam, mas a vontade do Senhor era que eles estivessem em Jerusalém. Em Jerusalém representava o centro da vontade de Deus, o projeto de Deus. Era ali onde Jesus ele iria visitá-los, iria ser assunto aos céus, ia se revelar a eles. Seria em Jerusalém que eles receberiam o batismo com o Espírito Santo. Seria Jerusalém o local de posicionamento daqueles homens. Eles não podiam sair daquele local. Mas esses dois discípulos eles seguem para um vilarejo chamado Emaús. E a Bíblia relata que eles vão andando e falando entre si tudo aquilo que havia acontecido, sucedido. Eles falavam acerca da crucificação, acerca de tudo aquilo que ocorreu, a morte do Senhor Jesus, e lamentavam certamente os fatos. Mas nisso que eles vão andando, o próprio Senhor ele se aproxima dos discípulos, mas eles não reconhecem Jesus. O verso 16 diz que os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele vai conversando com eles e ele pergunta: que palavras são estas que vocês estão falando? E por que vocês estão tão tristes? E eles dizem: olha, tu é peregrino, você veio de um lugar distante, você não sabe o que aconteceu, o que sucedeu nesses dias. E Jesus ele questiona o que houve. E eles dizem: olha, Jesus, o Nazareno, o profeta poderoso do Senhor, ele foi entregue aos sacerdotes e aos príncipes, e esses entregaram ele a crucificação, a condenação de cruz, e nós esperávamos que ele remisse Israel. Mas já se passaram 3 dias, né, e nada aconteceu, e ele morreu, e parece que tudo ficou por isso mesmo. E até é verdade que algumas mulheres dentre nós, elas foram até o sepulcro dele e não acharam o corpo. E voltaram dizendo que tinham visto anjos. E alguns também dos que estavam entre nós foram até o sepulcro e disseram que não viram também o corpo, que o corpo não estava lá. O Senhor Jesus vira para eles e fala: olha, vocês não compreendem o que foi escrito pelos profetas acerca do Cristo? Não convinha que o Cristo ele sofresse para entrar na sua glória? E ele vai explicando. Ele vai explicando no caminho até esse vilarejo de Emaús. E quando já chegando no vilarejo, Jesus ele finge que vai além, que vai adiante. E aqueles 2 discípulos ficariam ali naquele vilarejo mesmo. Eles convidam Jesus a ficar. Eles falam: olha, não vá adiante, fica conosco. O sol já está se pondo, já se faz tarde, a noite já está chegando, fica conosco. E Jesus ele fez de propósito, né? Fingiu de ir além, ele entra ali com eles naquela estalagem, e aconteceu que quando ele tomou o pão, abençoou o pão, dividiu e deu a eles o pão, abriram-se os olhos deles, e na hora eles reconheceram que era Jesus, que esteve ali com eles o tempo todo, e diziam um para o outro: olha, meu coração ardia quando esse homem falava comigo, né? Meu coração ardia quando ele falava para mim das escrituras, das promessas. E na mesma hora que eles viram que era Jesus que estava com eles, eles voltaram para Jerusalém e se juntaram aos outros discípulos. Meus irmãos, esse texto ele mostra uma desistência. Esses 2 discípulos eles saíam do centro da vontade de Deus, Jerusalém, e caminhavam para Emaús, e eles estavam decididos a desistir de tudo aquilo que eles tinham vivenciado, de todas as experiências, de todas as promessas, de tudo aquilo que eles viveram ao longo daqueles últimos meses e talvez anos que eles estavam ali com Jesus, no ministério de Jesus. Era um caminho de desistência. Tudo aquilo que aconteceu, e eles dizem para Jesus, quando Jesus se achega a eles no caminho, né? Você é peregrino, você não soube de tudo o que aconteceu. Tudo aquilo causou neles uma grande perplexidade, ao ponto de que a desistência talvez fosse a única vontade que eles tinham naquele momento. Da mesma forma que tudo o que aconteceu na nossa vida, todo o rebuliço, a destruição, a tempestade, o terremoto, a separação, da destruição de um lar, isso nos leva, muitas das vezes, a um caminho de desistência. E talvez hoje o irmão, a irmã possa estar tentando fazer um caminho de distanciamento da vontade de Deus, de Jerusalém, da promessa, assim como aqueles discípulos estavam fazendo, indo para Emaús. Mas Jesus ele foi até o encontro deles. E começou a falar ao coração deles. E é interessante que Jesus ele não se revela automaticamente.
Ele não se revela de cara. Ele vai conversando com eles e as palavras do Senhor Jesus, mais tarde eles dizem, ela vai aquecendo o coração deles. Às vezes nós entramos numa rota de desistência, devido ao cansaço, devido às informações. Falamos, Senhor, tu não sabes, Senhor, de tudo isso que aconteceu. O Senhor não está vendo como que está a minha vida, como que está o meu lar, a destruição, tudo que houve. E era o próprio Senhor quem estava ali, caminhando com eles, e falando ao coração deles e explicando acerca da palavra. E Deus às vezes usa dessa estratégia. O Senhor Jesus, ele vai falando aos nossos corações, nos dando pequenos sinais, falando nas entrelinhas para não desistirmos. E eles foram ali, caminhando com Jesus. Chegando já no vilarejo de Emaús, as palavras que saíam da boca de Jesus já tinham causado, né, neles uma sede de ouvir mais. E quando Jesus ele faz de que vai além, que não vai ficar ali com eles naquele vilarejo, eles pedem, olha, fica conosco. Assim o Senhor ele faz conosco, ele vai nos convencendo pelo seu Espírito Santo a continuarmos na batalha, nos dando sede de buscar ânimo para que não venhamos a desistir. E nós pedimos, Senhor, fica conosco. Fica conosco porque já se faz tarde. À noite se aproxima um momento de angústia, um momento de aflição, um momento de densas trevas, um momento do choro. Fica conosco, Senhor, nesse momento. Fica conosco. E quando nós pedimos ao Senhor, clamamos a Ele, Ele sempre nos ouve. O Senhor ele sempre vai ouvir as nossas orações. Ele está pronto para nos ouvir. E Ele prontamente ficou com eles. E quando Ele entra ali dentro daquela estalagem, Ele parte o pão e abençoa. E no partir do pão, os olhos deles se abrem. Eles, durante aquele caminho de desistência, não conseguiram enxergar Jesus. E às vezes nós, no nosso caminho de desistência, não enxergamos Jesus. Não vemos a operação dele, não vemos o agir dele, não vemos os milagres, não vemos que mesmo no deserto, tudo dando errado, ele continua conosco e operando ao nosso favor. Mas quando ele parte o pão aqui falando da palavra, na palavra, os olhos abrem, as escamas caem e eles passam a ver que aquele era o próprio Senhor Jesus. Na palavra nós entendemos, o Senhor ele se revela a nós, Ele mostra de novo o projeto, Ele aquece de novo os nossos corações, Ele nos mostra de novo as promessas para que o nosso coração venha a ser animado, a nossa fé venha a ser fortalecida. E os olhos deles se abrem e eles chegam a uma constatação, né? Não ardia o nosso coração quando Ele falava? Nosso coração ardia. E na mesma hora, eles se levantam e voltam para Jerusalém. Na mesma hora. Eles voltam para o projeto, eles se reposicionam. Eles voltam para o lugar da promessa. Talvez você hoje tenha seguido uma rota de desistência no seu coração. Talvez você hoje tenha tomado uma decisão de não lutar mais, devido a tudo aquilo que aconteceu. Mas o Senhor ele entrou nessa rota. Você saindo, desistindo daquilo que é teu, daquilo que é a promessa de Deus para a sua vida. Deus ele entra nessa rota e através do Espírito Santo ele te fortalece, ele te renova e através da sua palavra ele faz cair as escamas dos seus olhos e faz você enxergar que sim, é possível, que sim, o Jesus que morreu e que já havia 3 dias que tinha morrido, ele ressuscitou, porque ele é fiel para cumprir aquilo que ele fala. E da mesma forma com que parece que já está morto, enterrado, sepultado, não tem jeito, da mesma forma que Jesus ressuscitou, ele pode ressuscitar e trazer à vida aquilo que foi destruído e validar assim as suas promessas. Ele tinha prometido àqueles discípulos que ele ressuscitaria. E aqueles homens eles voltam para Jerusalém, eles voltam para a posição. É o momento agora de tomar o caminho de volta, o caminho do posicionamento, o caminho do reposicionamento, o caminho da promessa, o caminho daquilo que é o projeto de Deus para você. Em Jerusalém eles viveram uma grande experiência. Em Jerusalém Jesus se apresenta a eles, aparece a eles e se revela e dá a eles todas as coordenadas que eles precisavam para que eles pudessem viver uma novidade de vida, não mais como discípulos, mas ali a maioria deles como apóstolos, e levar o Evangelho e cumprir o projeto de Deus, cumprir a vontade de Deus. Ficar em Jerusalém, disse Jesus, até que, a mesma palavra o Senhor tem para nós, ficar em Jerusalém. O caminho não é Nazaré, o caminho não é a Galileia, o caminho não é Emaús, ficar em Jerusalém até que. Ficar em Jerusalém até que. No caso deles, até que do alto sejais revestidos de poder. No nosso caso, até que eu restaure, até que eu opere um milagre que eu prometi que faria. E eu farei. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz de Senhor Jesus.